Eu sei que você pediu para Deus, Pai, me usa nos dons espirituais, eu quero uma chamada, eu quero um ministério, eu quero pregar, eu quero servir o seu reino, qual é o meu propósito para mim debaixo do céu? Pois é, eu também já fiz essa pergunta e talvez você pode estar deixando de viver os dons espirituais por uma simples falha. Talvez você esteja negligenciando o dom que Deus te deu, ou talvez você até tenha, mas deixou ele apagar. Prazer, me chamo Carlos, você está no meu canal, não se esqueça de deixar o like, curta o vídeo, ative as notificações, porque aqui toda semana nós vamos postar vídeos a respeito do reino de Deus, teologia, Bíblia e conselhos e por aí vai. A cada dia que passa, você percebe o quão essa geração está sendo depravada. Você vê isso nas mídias sociais, nos convívios nas escolas e os seus relacionamentos diários aí na redor do mundo. E nesse momento de calamidade, nós, jovens cristãos, cheios do Espírito Santo, cheios de Bíblia, pelo menos deveríamos estar, devemos se levantar como voz de Deus na terra. Tem duas cartas que eu amo ler do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Aliás, eu gosto de todas, né? Sou suspeito de falar. Mas tem duas cartas que eu amo ler sobre o apóstolo Paulo, que é 1ª e 2ª Timóteo. E tem uma coisa que me chama a atenção nessas cartas, que Paulo não deixa de advertir os perigos dos últimos tempos. Heresias, hipocrisia, apostasia e etc. E nesse ambiente de catástrofe no meio espiritual, Timóteo tinha que se levantar com um dom que Deus te deu. Aí a pergunta que eu faço é: você é um jovem cristão, quer pregar, quer evangelizar, quer ser usado por Deus, quer viver um ministério, quer ter uma vida exclusiva na presença de Deus? Pois é. Aí às vezes você não sabe para onde ir, você não sabe onde buscar capacitação, você não sabe como pedir dom a Deus, como receber dons espirituais e como eu me manifestar nesses dons. Pois é, nesta última madrugada eu estava lendo um texto que queimou meu coração. Eu tô aqui com minha Bíblia de guerra e eu gostaria de ler um texto em 1 Timóteo, verso 6, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois eu te admoesto, reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Paulo olha para Timóteo e fala assim: Timóteo, você tem um dom, mas reaviva. Deus entrega e capacita a pessoa com dons espirituais, com ministérios, mas há uma certa responsabilidade da pessoa em manter essa chama do Espírito Santo acesa. O dom vem do Espírito, então manter o dom aceso, que é reacender, imagina como se o dom fosse uma brasa e você deve assoprá-la para manter o fogo aceso. Imagine que o dom do Espírito Santo é isso, e você deve, com sua responsabilidade, manter o Espírito Santo aceso no seu coração. E como é que eu faço isso, Carlos? Simples. 1 Tessalonicenses 5,19 diz que não devemos apagar o Espírito. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai tudo e retende o que é bom. Mas no versículo 19, voltando 2 versículos, no verso 17, diz assim: orai sem cessar. O primeiro passo para você reavivar o dom que há em ti é a oração. Eu sempre ouvi um ditado que aonde há muita oração, há muito poder, aonde há pouca oração, há pouco poder. Então você só vai reavivar o dom por baixo de oração. Você só vai reavivar o dom tendo uma vida de oração e comunhão com Deus. Isso serve tanto para você ter o dom, mas também para reavivá-lo, porque talvez você até tenha e já recebeu, mas com a empolgação do público, da êxtase, do servir a igreja, isso cresceu de servir a Deus em secreto. Por exemplo, você recebeu o dom de mestre e prega muito, e você pensa que o dom por si só é suficiente, você não deve reavivá-lo com as meditações nas escrituras e orações em secreto. Talvez você tenha um dom de profecia e profetizou e a profecia se cumpriu, mas você se acostumou a isso e pensa que só profetizar para a igreja é o suficiente e esquece de manter um relacionamento com Deus em secreto. E não importa o quão você possa ser usado em dons, você pode ter os 9 dons do Espírito Santo lá de 1 Coríntios 12, mas se você não tem uma vida de comunhão com Deus em oração, uma hora você fraqueja, uma hora você cai, uma hora você tropeça. Lucas capítulo 5, verso 15 a 16, algo muito lindo nós aprendemos com Jesus. O texto diz que uma multidão se afluía para ver Jesus pregar. Aí no verso 16 o texto diz que ele se retirava para lugares isolados e orar. Cara, ele abria mão do público, ele abria mão da multidão, ele abria mão da êxtase, ele abria mão, sabe, da euforia da multidão para se retirar, para ficar em um lugar sozinho para orar. Talvez você não esteja fluindo nos dons espirituais porque você só se preocupa com as agendas abertas. Talvez você não esteja sendo usado por Deus de fato porque você se preocupa apenas com o que as pessoas vão ver. A minha performance, e acaba se esquecendo de assoprar na brasa do dom,
dom através da oração. E a oração é você assoprar na brasa, é você reacender a lenha do altar, Levíticos capítulo 6, verso 12. Então, entenda, reavivar o dom é você reavivar sua vida de oração. A nossa geração clama muito que os dons cessaram, mas talvez porque cessaram de orar. É fato, aonde você se debruça em oração, o espiritual de Deus, a manifestação de Deus, os dons espirituais do Senhor vão se manifestar, mas devem se orar. Mas o texto não acaba por aí. Olha o verso 7. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Qual é o segundo passo para você começar a viver nos dons espirituais, começar a exercer seu ministério? Ação. Você ora, você reaviva, você se capacita em secreto, mas também chega a hora de agir, porque Deus não te deu um espírito de temor, mas de poder, ousadia, para colocar a cara a tapa, para ir fazer acontecer. Você tem que ir para frente, você tem que colocar o nariz, você tem que colocar o seu focinho aonde você não foi chamado, para você experimentar o sobrenatural de Deus. Você pede a Deus o dom de cura, mas vê a pessoa com dor de cabeça, com febre, com o dedo quebrado, cadeirante, muleta e etc. E você não se arrisca a ir lá orar. Cara, o que custa? Você olha pro texto, o texto... Rapaz, que susto, velho. Misericórdia. Minha avó já dizia que coisa de super-herói de Capitão América não é de Deus, velho. Tá amarrado, Satanás. Voltando, você olha pro texto, o texto pula seu coração, você se alegra e fala, cara, é isso que eu vou pregar. Mas você não prega, você não fala de Deus, você não fala da Bíblia. Cara, você nunca vai viver o seu ministério assim. O fato, para você viver os dons espirituais, é você se arriscar, é você ir pra frente, é você experimentar o dom espiritual e querer que Deus faça e ter fé que Deus vai fazer. É ação, porque Deus não te deu o espírito de temor, mas de poder, de ousadia, para ir fazer. Porém, entretanto, todavia, contudo, há uma vírgula. Deus não te deu o espírito de temor, mas de poder, vírgula, de amor e moderação. Segundo ponto, de amor. Talvez você não está fluindo nos dons espirituais, ou deixou de fluir porque você colocou a performance no lugar do amor. Você tinha o dom, ou você quer o dom, e Deus não te entrega porque o seu intuito de ser usado no dom espiritual não é servir a igreja, não era edificar a igreja. Talvez é para te dar uma boa reputação, para fazer o seu nome grande, para cumprir a agenda, para ter uma performance, mas a sua motivação principal não é edificar o corpo de Cristo. E os dons espirituais não é apenas para... não é para sua performance e para sua glória. O dom espiritual é para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14 e Efésios 4:11, verso 12. É para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 13 e 14 também fala que se você pode servir nos dons espirituais, você pode falar a língua dos anjos, você pode flutuar, você pode fazer o paralítico andar e sair correndo. Se você não tem amor, é vão. Paulo deixa isso muito claro lá naquele texto. Então Deus não te entregou aquilo que você pede, porque você pede a coisa certa do jeito errado. Você pede o dom, mas com a motivação errada, com um desejo para suas próprias cobiças. E isso é um perigo. E o último ponto, ter poder, amor e moderação. O que é moderação? É autocontrole. E aqui eu mando um apelo para os meus amigos e irmãos pentecostais. Eu sou pentecostal. Eu acredito no mover de Deus. Mas o texto é claro, com moderação. Deus deu um espírito de poder, amor e moderação. Moderação é autocontrole. É você ser usado no dom espiritual, mas saber os seus limites, não perder as estribeiras. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você pode ser usado no dom, você pode servir, mas você não deixa de ser humano. O doador é perfeito, o dom é perfeito, mas aquele que recebe, que é o dotado, não é perfeito. Você pode errar a profecia, você pode pregar aquilo que não deveria, você pode falar aquilo que não podia, você erra. E você tem que entender os seus limites. Você tem que entender que quando Deus vem sobre você para ser usado no dom espiritual, não é algo que tira você de si, não deixa você em transe. O espírito que concede o dom é o espírito do autocontrole, do domínio próprio lá de Gálatas 5:22. Então entenda que quando Deus te usa no dom espiritual, Ele quer edificar a noiva. E para Ele fazer isso, Ele não vai te transformar em uma pessoa irracional. Ele não vai te transformar em uma pessoa ilógica. Não, pelo contrário, você sabe o que está fazendo. Você sabe o porquê está fazendo. E você também deve saber como você vai fazer isso. Como é que você vai entregar o dom que Deus te deu. Como é que você vai fluir no dom. Então entenda, viva os dons espirituais sabendo desses princípios. Ação, tenha amor e tenha moderação. Jovem, Deus te chamou para uma obra. Cada pessoa na face dessa terra tem um
plano, um propósito debaixo do céu. Mas talvez você até deseja viver esse propósito, você até deseja viver esse ministério, mas você não sabe como fazer ou tenta fazer do jeito errado. E esse vídeo é para você. Não apague o dom que é em ti. Deus te capacitou, Deus te entregou uma chamada e você tem responsabilidade de manter a chama acesa. E como é que você mantém? Recapitulando: oração e ação. Vai, faça, vai, viva. Estimule esse dom espiritual com poder, amor e moderação. Deus te chamou para uma obra, velho. Deus conta com você, Deus conta comigo. Não depende, mas conta conosco. E que nós possamos fazer a oração de Abacuque capítulo 3. Ouvir tua palavra e temi, Senhor. Aviva a sua obra no decorrer dos anos. Me chamo Carlos Henrique, se inscreva no canal, deixa o like, que aqui nós sempre postamos vídeos a respeito da Bíblia e Reino de Deus. O próximo vídeo vai ser um vídeo de evangelismo, tá top, vai sair aqui pra vocês. E temos um longo trabalho pela frente. Valeu, Deus abençoe. Ah, e não me esqueça de seguir nas redes sociais, nas redes não, né? No Instagram em si. Lá a gente tem um contato mais próximo, respondo direct de vocês e caixinha de perguntas e por aí vai. Deus abençoe, falou, até o próximo vídeo. Fui!